Olá, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tenho preocupado bastante, que é sobre a depressão. Na verdade, não tem como em vídeos se dar todo o diagnóstico de uma depressão e nem tampouco o seu prognóstico. Nós vamos então falar de uma forma simples, em palavras menos técnica possível, para que todos possam entender, porque eu preocupei que olhando as pesquisas pela Organização Mundial de Saúde, e vi que aproximadamente 300 milhões de pessoas na face da Terra sofrem de depressão. E a depressão não tem idade para ela. Ela atinge da criança ao ancião. Então ela não respeita a idade, não respeita sexo, ela não respeita religião, crença, ela não respeita nada, a depressão. Então, na verdade, é uma doença grave que deve ser tratado como doença. E isso, no meu caso, que eu sou teólogo, que eu sou pastor, é uma preocupação para o homem de Deus ver as pessoas sofrerem. Porque a maior intenção de Jesus na face da terra é tirar as pessoas do sofrimento, tirar as pessoas da angústia, e entre elas está envolvido aí a depressão como doença. Jesus disse que os sadios não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. E o maior problema é que as pessoas que sofrem de depressão, elas não querem procurar o médico. Quem é o médico especialista para tratar de depressão? Um psiquiatra. Se for estado mais leve, pode ser um psicólogo ou um pastor, desde que ele tenha formação acadêmica na área de teologia e seja especialista nessa área. Então são pessoas altamente preparadas para cuidar da questão de depressão. E eu vejo que muitos pastores, muitos líderes religiosos entram em depressão profunda, desejando-lhe a morte. Entre essas pessoas religiosas, essas pessoas de Deus, eu posso citar Elias. Quando nós analisamos a 2 Reis, 1 Reis capítulo 19, nós vamos ver que o profeta Elias entrou em uma depressão muito profunda, porque ele cuidava das coisas de Deus, era extremamente zeloso pelas coisas de Deus, e as coisas não estavam andando conforme ele queria que andasse. Parecia que ele estava sendo condenado à morte. Então ele mesmo se condenou à morte e foi para debaixo de uma árvore ali esperar a morte. Muito bem, então o que na verdade é a depressão? Eu tentei colecionar aqui uma forma de explicar o que é depressão de uma forma simples. Então anotei aqui: depressão é um distúrbio que gera tristeza profunda. O primeiro sintoma da depressão, que a depressão é uma doença, é que ela te gera um sintoma de tristeza. Tristeza que muitas vezes você não sabe a origem da tristeza. Então, isso significa que você pode estar com depressão. Perda de interesse generalizado. Você perde o interesse de trabalhar, perde o interesse de fazer sexo, perde o interesse de fazer qualquer coisa. Às vezes uma coisa que você gostava, uma atividade que você gostava de exercer, e você perde o interesse. Então já é aí um sinal que você pode estar depressivo. Perder o interesse, falta de ânimo, falta de apetite, ausência de prazer, ou oscilação desse prazer, que podem levar as pessoas ao mais profundo estado de depressão, a falta de prazer. Elias perdeu todo o prazer, perdeu todo o entusiasmo para fazer uma atividade que ele gostava de fazer e fazia em nome de Deus. Então, é grande sinal de depressão.
Bem, mas como se cura a depressão? Como eu já falei, você deve procurar um psiquiatra, ou se não quiser procurar um psiquiatra, procure um pastor que tenha formação teológica e que tenha conhecimento realmente da depressão. Porque a depressão, ela é um mal emocional, ela é uma doença da alma e que atinge o espírito e que atinge também o nosso corpo. Todo o nosso sistema patológico é atingido pela alma, pela tristeza da alma. Então, a depressão é uma resposta da alma para você. Olha, procura um médico, procura um pastor, procura quem entenda disso. E às vezes os deprimidos não querem procurar, principalmente se estiver em estado avançado a sua depressão. Então veja bem, eu vou ler aqui algumas coisas que está na Bíblia que ensinam você a curar a depressão. Eu vou ler o que Deus ensinou através do anjo para o profeta Elias. Presta atenção o que Deus ensinou para o profeta Elias. Aqui em 1 Reis, no capítulo 19, eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 3. Eu gostaria que você me acompanhasse. E tendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. A primeira coisa que você tem que fazer quando vê o sintoma de depressão é procurar dormir. No momento que você dorme, o estresse vai desaparecendo e você pode voltar ao estado da sua alma normal. Mas eu não consigo dormir. Tome remédio para dormir. Durma. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Para de trabalhar, para de fazer qualquer coisa, vá primeiro dormir. A segunda coisa que você tem que fazer é o seguinte: é comer. A segunda coisa é comer. O depressivo, um dos sintomas da depressão é a pessoa não ter apetite. Então é que disse o Senhor: levanta-te e come. Depois que você dorme, levanta e alimenta. Nós vemos uma outra passagem da Bíblia que Esdras, governador, para tirar o povo da depressão, mandou que o povo comesse carnes gordas, tomasse bebida doce, se alegrassem, não chorassem, porque ele disse: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, a tristeza é o contrário da alegria. A tristeza é a doença. A alegria é quando você está curado. Se você está curado, você é um homem alegre, uma mulher alegre. Se você não tem depressão, você não tem problema também com alegria. Qualquer coisa faz você ficar alegre. Mas se você está deprimido, qualquer coisa faz você ficar triste. Preste bem atenção. É um diagnóstico muito simples que você pode identificar como que está a sua situação. Dormiu, descansou, então levante e coma. Coma. E olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então coma, bebe e durma novamente. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque a comida te seria porque o caminho te será de sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida
caminhou 40 dias e 40 noites. Muito bem, depois o anjo tornou a aparecer para ele. Falou: rapaz, você ainda continua ainda nesse estado depressivo? Vá fazer agora um trabalho, porque você não é hora de você morrer. Não está na hora, não é o momento de você morrer. Você tem que trabalhar mais, rapaz. E assim determinou, ordenou o que ele deveria fazer. E ele fez. Então significa que ele foi curado daquela depressão. Ora, para encurtar, nós devemos analisar se nós estamos entrando em estado depressivo. E no momento que você percebe que está entrando em estado depressivo, por gentileza, procure de imediato. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Procure de imediato resolver esse problema de tristeza, que é o primeiro sintoma, é a tristeza e a falta de apetite. Procure ler a palavra de Deus, procure o médico, procure o psiquiatra, procure o psicólogo, procure o pastor, o líder espiritual preparado para orientar as pessoas. Não pode ser qualquer líder espiritual, não pode ser qualquer pastor, porque hoje a gente vê pessoas sendo consagrada a pastor porque fez um seminário de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, de 1 ano, e às vezes nem faz seminário, porque sabe ler a Bíblia e já é consagrado a pastor. Esse não serve para ser o teu orientador. Esse não serve. Tem que ser o preparado. Se na tua igreja não tem um pastor, um padre preparado, procure um psiquiatra, certo? Não é vergonhoso ninguém procurar um psiquiatra, porque ele pode te orientar e também ele pode passar o remédio para você tomar. O único que pode passar o remédio é o psiquiatra. O pastor vai te orientar espiritualmente, vai orar com você e vai ler os versículos da Bíblia que ensinam a tirar as pessoas da depressão e como tirar, e você vai conseguir vitória. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, falasse dessa sua opinião, para que nós possamos melhorar todos os dias aquilo que nós possamos fazer em prol da nossa sociedade, em prol dos nossos irmãos que estão sofrendo, em prol de todo mundo da face da terra. Em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar. Amém.